Tu é o Senhor. Amado e poderoso Deus, nós queremos nesta manhã louvar, engrandecer o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, declarar aqui que Tu és o nosso único Deus. Nosso Deus não é o dinheiro, nosso Deus não é a vida, nosso Deus não são coisas, bens materiais. Nosso Deus também não é a família. Nosso Deus não é uma denominação, um homem. Nosso Deus não é o nosso corpo. Nosso Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus. Bendito és Tu, Deus eterno, santo e todo-poderoso. Te agradecemos e te glorificamos por esta maravilhosa oportunidade de poder mais um dia proclamar a Tua santa palavra. Usa, Senhor, nós pedimos da Tua infinita compaixão para conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Nós somos fracos. Lutamos para não pecar, mas às vezes pecamos. E sabemos que com o Senhor podemos não pecar. Ajuda-nos, ó Pai querido. Fala conosco nesta manhã. Livra-nos, ó Pai, de todas as formas que o mal se apresenta. Ajuda-nos a enxergarmos, ajuda-nos a vermos, orienta-nos, ó Deus Todo-Poderoso, através da Tua santa palavra, e ajuda-nos a compreendermos cada letra. Fala conosco. Esta é a oração que faço nesta manhã por mim e por todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, e por aqueles que irão nos ouvir e ver. E oramos assim no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos amados, irmãs amadas, queridos ouvintes, bendito é o Senhor. Lembrando que você pode acompanhar esta programação, que é um culto, né? A gente está aqui para cultuar Deus, não estamos aqui para fazer propaganda, publicidade de nada. Estamos aqui cultuando a Deus. O culto a Deus é isso, é abrir a palavra de Deus, ler, meditar, entender, explicar, aprender o que está escrito, para a gente não cometer perjúrios, falsos testemunhos contra o nosso Senhor, porque todo mundo vai responder por isso, num determinado dia, perante Deus. Então, cultuar a Deus é isso aqui que nós fazemos todos os dias aqui. Não usamos este tempo. E eu glorifico a Deus por cada uma das pessoas. São poucas, muito poucas pessoas que nos ajudam. Mas eu glorifico a Deus pela vida destas poucas pessoas que nos ajudam, segundo aquilo que propuseram no seu coração, como diz a Bíblia, em Romanos 9:7. Porque elas nos ajudam a proclamar o verdadeiro evangelho neste mundo de tanta mentira, tanta hipocrisia, tanta publicidade e pouca palavra de Deus. Agradeço a Deus, a vocês todos que nos ajudam. Não gosto muito de falar deste assunto não, mas eu agradeço mesmo. Falando em Bíblia, falando em culto,
né? Você pode ver o culto também, é isso que eu estava dizendo, esqueci, pelo Facebook. Você pode acompanhar o culto ao vivo aqui pelo Facebook. facebook.com/Pastor Mário Filho. Entra aí. Você vai ver se você quiser. Nós estamos gravando para o nosso canal do YouTube também. Mas você pode continuar aí nos acompanhando pelo rádio. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Abre a Bíblia aí, irmão. Irmã, nunca vi um culto em que não se abre a Bíblia. Né? Hoje eles pararam, mas tinha uns que diziam assim, abre a Bíblia. Aí as pessoas abriam. Vamos ler aqui. Aí o sujeito lia. Depois ele fala, pode fechar a Bíblia. Gente, no culto inteiro a Bíblia tem que estar aberta. Aliás, a Bíblia deve estar aberta na nossa vida. O sujeito manda fechar a Bíblia que é para você não continuar lendo. Não, eu faço questão que você continue com a sua Bíblia aberta. Leia, releia os versículos anteriores e posteriores a estes que eu vou apresentar para você, né? Porque graças ao bom Deus eu não tenho medo de ser confrontado, julgado. Também não tenho medo de você me julgar, não. Mas não me julgue por aquilo que você ouviu falar, por aquilo que você viu na internet, por favor, né? Me julgue. O meu pastor falou, então vai perguntar para ele. Me julgue por aquilo. A rádio não está fora do ar, não, irmã. A rádio está no ar, irmã Fátima. Acerta aí, por causa disso que eu fico com os olhos, correndo para lá toda hora. Porque aqui tem câmera gravando. E ali tem o rádio. Então eu acompanho toda hora fazendo isso, se o rádio está no ar. Eu vejo lá um negocinho mexendo assim, que eu estou deixando o som baixinho, mas a rádio está no ar, 103.3. Então, me confronte com a Bíblia. Eu não tenho problema nenhum em ser confrontado com a Bíblia Sagrada, viu? Me julgue. Também não tenho problema de ser julgado, não. Essa história de não julgue para não ser julgado, não pode me julgar sim pela Bíblia, você pode me julgar a hora que você quiser, fique à vontade. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, mas leia o versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai lendo aí, 14, vai lendo, entendeu? Eu vou ler 1 Pedro 4, 10 e 11. Mas você pode ler, deve, aliás, ler os outros versículos anteriores e posteriores. Diz assim a Bíblia, se puder me acompanhar, né? Se você não puder ler, eu vou ler para você. Eu leio e você ouve. Porque a fé, segundo a Bíblia, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 Pedro, primeira carta, por causa disso que é a primeira, né? Eu fico horrorizado quando eu ouço um pastor, um pregador falando, primeira Reis, mas que primeira Reis? É primeiro Reis, é livro, né? O sujeito não sabe nem o que ele está lendo, se é um livro, é uma carta, como é que ele vai pregar? Então, Pedro, Paulo, são cartas. João, primeira, segunda, terceira, João, são cartas. Então é 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre,
para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eu vou trazer para os irmãos e irmãs aqui nesta manhã de quinta-feira um assunto que, infelizmente, por pregações, por ensinos, uma das piores coisas do mundo, né? Eu creio assim, ponto de vista meu particular, né? A pior de todas as drogas, a maconha, a cocaína, o álcool, o cigarro, o crack, são drogas terríveis. Mas a pior de todas as drogas é a ignorância. A ignorância é uma droga terrível. E uma das coisas horríveis deste mundo é quando pessoas ignorantes em determinados assuntos se propõem a ensinar, a falar sobre aqueles assuntos. Eu converso com muita gente, né? E tem assuntos que eu verdadeiramente não domino. Então eu fico quieto, eu fico ouvindo, eu fico aprendendo de quem conhece. Infelizmente, no meio evangélico, no meio cristão, a maioria dos que se propõem a falar não sabem o que estão falando. Acabei de dizer que o sujeito abre a Bíblia e chama de Primeira Reis, né? Se eu estou ouvindo, eu já fecho a Bíblia e paro de ouvir. Se eu estou numa igreja e o pregador começa com Primeira Reis, eu fecho a Bíblia, levanto e vou embora, porque não tem como. Ele não domina o que ele está falando. Então, primeiro a gente aprende, se solidifica no aprendizado, depois a gente vai ensinar. Né? Por causa disso que existe a Bíblia, existem as faculdades teológicas, existem os mestres, doutores, para ensinar, para nos ensinar. Então eu vou abordar um assunto que, infelizmente, a maioria das pessoas são ignorantes sobre este assunto. Não é um assunto que eu gosto muito de abordar, não, né? Porque cria confusão, cria, sabe, uma grande parte das pessoas querem discutir esse assunto não fundamentado, alicerçado naquilo que está escrito, mas eles querem discutir das coisas que eles sobre aquilo que eles aprenderam lá na denominação deles, lá na igreja que eles frequentam, denominação A, B, C. Então a pessoa aprende, e ao invés dela ir lá na Bíblia, vamos entender isso aqui, peraí, o sujeito falou, é assim que deve ser o cristão. É assim que Paulo nos orienta lá no livro de Atos, falando dos bereanos, né? Que Paulo falava e os bereanos iam, peraí, eles eram mais excelentes, porque eles consultavam até o que Paulo falava, quanto mais o que o Mário fala. Tem que ser consultado na Bíblia Sagrada. Então você vai encontrar aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 10 ao 11. Você vai encontrar também na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. E você vai encontrar numa outra carta, que é a primeira do apóstolo Paulo também, aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 11. Que o Espírito Santo de Deus concede aos crentes, aos verdadeiros crentes,
habilidades sobrenaturais. O que é sobrenatural? Acima do natural, né? Tudo que está acima da natureza humana é sobrenatural. E o Espírito Santo de Deus concede aos verdadeiros crentes capacidades sobrenaturais para que a igreja, não é para que a pessoa, não, né? Então, quando eu critico aqui, é fundamentado na Bíblia, gente. Aí o sujeito não conhece a Bíblia e vem querer refutar o que eu falo. Olha o que disse aqui Pedro: cada um conforme o dom que recebeu, para como bom dispenseiro. Isso quer dizer o quê? Que o dom não é para mim, é para o corpo. Se este dom começa, de alguma forma, a enaltecer a pessoa, ele simplesmente não é dom, ele deixou de ser dom. Porque o dom não é para enaltecer o Mário, não era para enaltecer Paulo, Pedro, João, não. Era para enaltecer a Cristo. O dom não é para que eu comece a falar, olha, a noite de cura, não sei o quê, eu estou cheio do Espírito Santo. Né? Ontem à tarde eu falei sobre jejum. Eu jejuei não sei quantos dias e estou abarrotado do Espírito Santo. Pronto, zerou tudo. Já perdeu a coisa sobrenatural, porque o dom não é para mim, o dom é para a igreja. Eu devo usar este dom, se é que eu tenho, né? Estou dizendo assim, se é que todo cristão tem um dom. Mas eu estou colocando porque é só para os cristãos. Então, o dom que você tem, isso quer dizer se é que eu tenho, não é para você, é para os seus irmãos, para que eles sejam fortalecidos, edificados, para que a igreja possa cumprir a sua missão no mundo até a volta de Cristo. Esta volta de Cristo é o arrebatamento da igreja. Esta é a volta. Então, você vai encontrar... Olha, eu estou falando de dom aqui, eu estou dizendo dos dons que perduram na igreja. Não estou falando dos dons extraordinários que se encerraram com os apóstolos. Não, estou falando dos dons que perduram na igreja. Você vai encontrá-los, aí começa a entrar a ignorância. Em Romanos capítulo 12, versículos do 6 ao 8, né? Você vai encontrar aqui, olha, a gente leu 1 Pedro capítulo 4, versículos 9 e 10. Você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 11. E aí você vai começar a ler a respeito dos dons e você vai ver que a relação dos dons ativos é muito grande. O elenco de dons é grande, meu irmão, minha irmã. É profecia, é ensino, é hospitalidade, sabedoria, socorro, generosidade. Eu não conheço ninguém que chegou para mim e falou, pastor, eu estou tão feliz porque eu recebi de Deus o dom da generosidade. Eu não conheço ninguém. Também não conheço ninguém que falou para mim, mas que alegria, eu tenho o dom da hospitalidade. Não conheço. Todo mundo quer ter o dom de línguas, que já está extinto, e o dom de milagres. Mas nós vamos falar sobre isso aqui. Se não der para terminar agora, eu termino à tarde, aí fica tudo gravado no Facebook e no YouTube. Existiu, passaram,
Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção no tempo do verbo que indica as coisas ali. Existe, existirá, existiu. Eu estou usando passado, porque é passado. Existiu um grupo de dons que foram destinados a autenticar diante dos judeus incrédulos a nova mensagem que vinha da parte de Deus. Por quê? Porque os judeus, eles tinham a mensagem que Deus tinha enviado através dos profetas, que nós chamamos de judaísmo. Que alguns, pastor, onde já se viu? É verdade, isso é bíblico. Agora, se você não lê, não estuda, não sabe, né? Deus tinha dado para os judeus regras, normas, leis e benefícios para quem cumprisse isso, que nós chamamos disso de judaísmo. Só que a partir da vinda, o judaísmo anuncia a vinda do Messias. A partir da vinda de Jesus Cristo, né, tudo muda, porque o Messias vem. O Messias anuncia uma nova mensagem, porque ele é o próprio Deus. E esta nova mensagem que Jesus anuncia, muitas vezes se confrontava com o legalismo do judaísmo. Né? Por exemplo, questão do sábado, Jesus fala: eu sou o sábado, eu sou o dono, o senhor do sábado, diz Jesus. Confronto. Tanto é que até hoje tem gente aí que guarda o sábado, nega Jesus, só isso. É bonitinho ficar falando de Jesus, tem teólogos aí, né? Falam de Jesus, mas guardam o sábado, negam Jesus. Então Jesus vem, o próprio Deus encarnado, e traz o Evangelho, as boas novas. E para comprovar, chancelar tudo aquilo que ele fala nos Evangelhos, nas cartas, o Senhor, o próprio Jesus, nos deixa no seu retorno ao mundo espiritual, ele nos deixa o Espírito Santo dele mesmo, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo. E este Espírito Santo dele mesmo distribui algo que a gente, quando estuda, né, a gente relaciona, coloca do lado assim e dá um nome. Que nome? Dons extraordinários, porque eram extraordinários mesmo, né? Extraordinários. O dom de milagre é um dom extraordinário. O dom de cura, dom extraordinário. O dom de profecia, no sentido de anunciar algo que ainda iria acontecer, é um dom extraordinário. O dom da pessoa falar uma língua humana, que ela nunca estudou, não conhece, de repente a pessoa abre a boca e começa a falar. A pessoa traduzir, interpretar aquilo que está sendo dito, que ela nunca estudou, nunca ouviu aquilo, é um dom extraordinário. E estes dons, meus irmãos e irmãs e ouvintes, não importa o que você ouviu na sua igreja, importa o que a Bíblia diz, ué. Esses dons foram concedidos pelo Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, para os apóstolos e para mais algumas pouquíssimas pessoas,
próximas dos apóstolos. Um total, olha que até um total de pessoas a Bíblia traz. 83 pessoas. Não era todo mundo que tinha esse dom. 83 pessoas. Os 12 apóstolos, mais os 70 e mais Paulo. Estes 83 tinham todos esses dons. E você lê sobre isso na Bíblia. Assim, começa a ler, você vê. Eles expulsavam demônios, eles profetizavam. Claro! As cartas de Paulo são profecias. Falavam línguas que eles não conheciam, nunca tinham línguas humanas sempre, né? Porque quando você vai lá no grego, língua vem de glossolalia, que é idioma. Não tem como querer mudar isso. Não tem jeito. É o que eu falei, não falo isso para diminuir ninguém, para humilhar ninguém. Não, mas é uma coisa séria. Você não vai tratar do seu dente, você vai, com um sujeito que não é dentista. Alguém fala para você, olha, naquele bar ali tem um cara que cuida do dente. Vai lá, você senta lá, toma 3, 4 goles de cachaça, que é anestesia, e aí ele trata o seu dente. Você vai lá? Não, você vai falar, tá doido? Eu não vou, eu vou procurar um dentista, né? Uma pessoa especializada. Agora, quando trata da parte espiritual, isso é parte do corpo. Quando trata da parte espiritual, qualquer indicação a pessoa vai. Você já observou? E as pessoas vêm no rádio chamando para essa, chamando para aquela igreja, para essa denominação, e as pessoas vão. Você tem que tomar mais cuidado com o seu espírito do que com o seu corpo. Porque o seu corpo vai chegar um dia que ele vai envelhecer. Eu nunca tive essa cara aqui. Eu era bonitão, jovenzinho, hoje eu estou velho. Envelhece todo mundo. Vai ficar doente. Todo mundo, o corpo é assim. Agora o espírito não. Mas as pessoas cuidam muito do seu corpo, e está certo, devem cuidar mesmo. Você já viu alguém fazer plástica no espírito? Nunca vi. Mas no corpo está cheio de pastor, é tudo esticadinho assim, né? Tem uns que tem 140 anos, está tudo esticado. Plástica. No corpo, no espírito ninguém faz. Então, meu irmão, minha irmã, se a gente cuida tão bem do nosso corpo, nós temos que cuidar muito bem do nosso espírito. Muito bem. Não é onde te convidam, te chamam que você deve ir, não. Olha, igreja, vocês acreditam em quê aí? Pessoal, né? Dá endereço, dá telefone, dá e-mail, dá Facebook, Twitter, não sei o que é. Pergunta. O que vocês acreditam? Começou com coisas que não são bíblicas. Nem vá, nem perca tempo. Tem gente que sai de uma igreja problema e entra em outra problema. Então, estes sinais extraordinários dos apóstolos e dessas pessoas próximas aos apóstolos, eles atestavam a pregação da nova mensagem. Uma nova mensagem, a mensagem do Cristo. E removiam com esta nova mensagem, através dos milagres, através dos dons extraordinários, qualquer dúvida ou incredulidade de quem estivesse ouvindo. Por causa disso que essas pessoas tinham esses dons. Não era para elas ficarem famosas, abrirem templos, 50 mil igrejas. Não era para isso. Não era para arrecadar dinheiro, comprar fazenda em Goiás, avião. Não era para isso. Não era para isso.
estes milagres, esses dons extraordinários eram para autenticar o que eles estavam falando. Isso está na Bíblia, é só você ler. Precisa ler, né? Quando os discípulos de João Batista, encarcerado que ele estava num momento de dúvida, de angústia, João Batista. Estava prestes a morrer, decapitado. Ele manda os seus discípulos, você vai ler lá em Mateus capítulo 11, ele manda os seus discípulos irem falar com Jesus. João Batista que tinha batizado Jesus. E a partir dali teve início o ministério de Jesus. Ele manda os seus discípulos irem lá perguntar para Jesus. Olha, vão lá e pergunta para Jesus se Jesus é mesmo o Messias que o povo judeu estava esperando. E aí Jesus conforta. Você vê, olha só, gente, ler a Bíblia e entender é fundamental. Jesus não manda os discípulos de João Batista falar para João, hoje mesmo você sairá da cadeia, João. Eu estou aqui profetizando que o juiz vai assinar a sua soltura, como a maioria mente aí ensinando. Tudo mentira. Olha o que Jesus fala para os discípulos irem lá falar para João Batista. Não é que ele ia ser solto, nem que ele não ia morrer. E anunciar a João. Está em Mateus capítulo 11, versículos 4, uma coisa assim. 4 e 5, está aqui. Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado que o fim da tormenta chegou, que a partir de amanhã vai estar todo mundo rico. Não. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Então vocês vão lá e contam para João Batista tudo o que vocês estão vendo aqui. E os discípulos foram lá e falaram, os seguidores de João Batista falaram. E João Batista morreu alegre. Opa, é o Messias mesmo. Por causa disso que Paulo também afirmou em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito. Para que tudo aquilo que Paulo falava, que era uma imensa novidade para todos, fosse autenticado com poder. Este poder, esses dons extraordinários, era exclusivamente dos apóstolos e das pessoas ligadas aos apóstolos. Pessoas eram mesmo curadas de enfermidades, as pessoas eram ressuscitadas, demônio caía fora mesmo, porque o Evangelho era algo novo. Você entende isso? O que eles tinham em mãos? O que eles liam nas sinagogas? A Torá, partes do Velho Testamento. Eles tinham o ensinamento oral, que era passado pelos rabinos, pelos sacerdotes. Entendeu? Eles não tinham, eles sabiam que viria o Messias, mas na cabeça deles o Messias era um cara que ia libertar cada um deles, o povo, do jugo romano. Por causa disso que existiram os dons extraordinários. E mesmo
mesmo com os dons extraordinários, mesmo com gente ressuscitada, demônio caindo fora, né? Leprosos sendo curados, mesmo assim o povo não reconheceu Jesus como o Messias. Eles não tinham, gente, entenda isso. O que eu faço? Eu me descabelo aqui se for preciso. Entendam, eles não tinham o Novo Testamento nas suas mãos como nós temos hoje. Não tinha sido escrito o Novo Testamento, estava sendo escrito ainda. Tudo que você tem hoje aqui, de Mateus para frente, estava sendo escrito. Então precisava de coisas para autenticar aquilo que eles falavam. Eu estou falando aqui para você, por que eu cito a Bíblia quando eu falo? Para autenticar o que eu estou falando. Senão eu venho aqui e fico dando a minha opinião. Olha, você lê lá em Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5, autenticando. Depois você lê em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, autenticando o que eu estou falando, gente. Eles não tinham como autenticar. A autenticação era feita através dos dons extraordinários. Então, agradou a Deus. Não é agradou aos apóstolos, aos discípulos, não. Agradou a Deus confirmar a pregação do seu evangelho através de sinais e maravilhas. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz o contrário. A Bíblia não diz que os dons extraordinários estão aí hoje na igreja, mas em lugar nenhum a Bíblia diz isso. Quem diz isso é porque lê aquilo que acontecia e quer aplicar nos dias de hoje. Não consegue entender a clareza do Evangelho. Abre aí se você puder. Olha, eu quero confirmar o que eu estou falando. Hoje eu tenho a Bíblia. Então eu convido você para ler. E quando não tinha a Bíblia, como é que ia ser? Abre aí em Atos capítulo 5, versículo 12. Leia. Muitos sinais e prodígios eram, passado. Eram, com M, indica passado. Né? Se fosse futuro, seriam serão. Aqui está eram. Feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Você não entendeu o que está escrito. Muitos sinais e prodígios foram feitos. Não está serão. Até porque não existem apóstolos hoje. Qualquer pessoa. E nada em particular contra ninguém. Qualquer pessoa que se auto-intitule apóstolo é falso. Biblicamente é falso. É só ler Atos, capítulo 1 lá. Né? Quando Paulo, que era um perseguidor da igreja, Paulo perseguia, matava cristãos, né? Quando Estevão foi morto, Paulo estava ali, só olhando matar Estevão. Então era difícil para o povo acreditar em Paulo agora. Era difícil. Então, olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha, eu estou falando e estou autenticando o que eu estou falando. Estou levando você a ler a Bíblia. Paulo diz assim, quando ele era questionado: você é apóstolo mesmo? Que conversa é essa? Até onde você matava a gente, perseguia a igreja? Aí Paulo responde o seguinte: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência. Quer dizer, ele está dizendo: olha, mesmo vocês ficarem estando me questionando, eu sou paciente com vocês.
Mas muito mais do que isso, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, aprove a Deus dar àquelas pessoas. E o caso de Paulo é importante a gente ver, porque como é que iam acreditar num sujeito que matava cristão e de repente está trabalhando em prol do cristianismo? Então, aprove a Deus irmão, eu não vou nem responder para você, José Geraldo Reis. Você não lê a Bíblia, irmão. Irmão, seguirão que você está falando. Com quem Jesus está falando, irmão? José Geraldo. Você está escrevendo aqui, estes sinais seguirão. Irmão, leia a Bíblia, com quem Jesus está falando? Jesus está falando com a igreja aí, irmão? Ou ele está falando especificamente com um grupo de pessoas que são os apóstolos? Com quem ele está falando, irmão? Estou dizendo que as pessoas leem a Bíblia e não entendem. Você é um exemplo de pessoas que leem a Bíblia, loucos, ansiosos para contestarem o que eu estou falando. A ânsia em me criticar é tão grande que vocês não conseguem entender o que vocês estão lendo. Como é que você lê uma bula de remédio, irmão José Geraldo? Como é que você lê? Porque você não entende o que você lê. Como é que você toma remédio? Você chega com o remédio lá, vai ler. Você não entende. Porque Cristo aí, quando ele diz, estes sinais seguirão, ele está falando com quem, irmão? Leia aí, agora me responda aí. Por favor. Não tenha esta ânsia, esse ímpeto em me criticar. Tenha ânsia e ímpeto em ler a Bíblia. Eu estou levando a Bíblia para vocês, irmão. Se você não gosta da programação, se você acha que eu falo coisas que... Não ouça mais. Agora eu já cansei de responder isso para você. Irmão José Geraldo Reis, eu já cansei de responder isso. E você continua perguntando isso. Então só me resta crer que você não lê a Bíblia. Estes sinais seguirão. Sim, é futuro, mas ele está falando com quem? Ele está falando que os sinais irão seguir a igreja, os crentes da igreja, irmão? É isso que ele está dizendo? É claro que não, é óbvio que não. Então Jesus reuniu os... Lê aí, ué. Sabe? O duro é responder questões de quem não lê a Bíblia. Isso é que incomoda. Porque rouba tempo. E comigo questão não fica sem resposta. Né? Às vezes não é a resposta que a pessoa quer. Então, os sinais, prodígios e maravilhas validavam as pregações e os ensinos através dos apóstolos. Não através da igreja, através dos apóstolos. A igreja tem a Bíblia. Por que existe a Bíblia, então? Ora, é fácil concluir as coisas bíblicas, precisa ler. Senão não conclui, não. Senão aprende errado, acha que está certo, ensina errado. Tem gente aqui, porque eu sou professor de escola dominical. Jesus amado, você é professor nesta ignorância. O que é que você ensina? Eu tenho dó desses alunos que estão aprendendo tudo errado. E vão sair ensinando lá as pessoas da família, vão evangelizar tudo errado. Ora, o sujeito para ensinar tem que aprender. Quando eu não sabia nada, eu só ouvia. Eu não abria minha boca, ficava ouvindo. Hoje eu sei um pouco. Mas já teve época de eu não saber nada. Então a gente conclui, porque o tempo está esgotando, à tarde eu vou continuar. A gente conclui que Deus destinou os dons extraordinários, línguas, milagres, aos apóstolos,
apóstolos e outras poucas pessoas lá no início da igreja, para que este evangelho pudesse chegar até nós hoje. Os dons extraordinários, meus irmãos, irmãs e ouvintes, não são para os dias da igreja atual. Deus cura hoje? Deus opera milagres hoje? Claro, óbvio, mas não através de mim. Ele o faz. É Deus que cura, é Deus que opera milagres. Deus não vai me usar, não há necessidade, porque o Evangelho já está aqui para quem quiser, escrito na Bíblia Sagrada. Não estão mais escrevendo a Bíblia, como o pastor disse outro dia aí, que o livro de Atos é o único livro que continua sendo escrito. Ah, meu Deus do céu, olha a bobagem que o sujeito fala. Acho que eu ouvi aqui na rádio isso outro dia. Ah, falar bobagem, homem. Acabou o tempo, gente. À tarde eu vou continuar. Quem quiser ouvir é só pela internet, viu? Mas eu estarei aqui pregando a palavra de Deus. Amado Deus, querido Pai, louvado seja o Senhor. Graças eu te dou por esta rica oportunidade de poder levar a verdade. Infelizmente, Senhor, na época de Jesus já era assim, não são todos que acreditam. As pessoas gostam de acreditar em Mr. M, né, em mágica. E aí elas não veem a verdade do Evangelho e se condenam, porque Cristo não condena ninguém, somos nós mesmos que nos condenamos. Livra-me, Senhor, da forma do mal, de toda a forma do mal. Esta é a minha oração, de louvor, de culto, de graça, de glória ao Senhor, que é o nosso único Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém.